Prezados compatriotas, um bom dia para todos. Temos falado bastante sobre os interesses da Rússia na desestabilização da ordem internacional, no crescimento dos extremismos ao redor do mundo e no favorecimento de máfias transnacionais que tem na Rússia uma das suas principais plataformas e que tem, mais particularmente no Estado russo, no governo russo, um dos seus principais suportes. Então, hoje, um dos maiores riscos para a paz e a ordem internacionais, um dos maiores riscos para a multilateralidade internacional, na qual o Brasil encontra o seu espaço e pode encontra efetivamente maiores possibilidades de afirmação internacional, desenvolvimento. Um dos maiores riscos para essa ordem internacional provém da Rússia, da ação desestabilizadora da Rússia no mundo, né? E, para isso, a Rússia lança mão de grande quantidade de propaganda e de desinformação, que visa vários públicos simultaneamente, a fim de estimular extremismos tanto à esquerda quanto à direita. Quanto mais os extremismos crescem, são fortalecidos, mais as ordens nacionais, os regimes nacionais, os estados nacionais e o regime internacional são desestabilizados, já que os extremos, por definição, são desestabilizadores. E a Rússia tem apostado bastante em propaganda e desinformação a fim de estimular os extremismos, a fim de favorecer os interesses das máfias que estão incrustadas no Estado russo. Evidentemente que o objetivo é imperialista, né? Aumentar a presença imperialista da Rússia no mundo às custas da soberania, do bem-estar, da liberdade, da dignidade dos povos. Então, vamos analisar aqui alguns dos principais recursos propagandísticos russos e desmascará-los. Vamos desmascarar aqui a propaganda russa. Evidentemente, não toda ela, porque é muita propaganda, é muita desinformação, mas vamos desmascarar os seus pontos centrais, mostrar como eles não condizem com a realidade, como eles procuram distorcer os parâmetros de compreensão da realidade a fim de impor interesses nocivos aos países. Então, como eu havia afirmado, a propaganda russa trabalha tanto à esquerda quanto à direita. No que diz respeito à esquerda, a propaganda russa visa convencer as esquerdas, principalmente do mal chamado sul global, né? Uma esquerda essa que já é predisposta a acreditar na Rússia devido às toneladas de propaganda da era soviética na Guerra Fria, né? Então, a propaganda russa visa convencer essa esquerda que se pretende anti-imperialista, anti-Estados Unidos, anti-ocidental, de que a Rússia representa uma alternativa ao domínio do Ocidente, ao domínio dos grandes capitalistas que operam o poder imperialista dos Estados Unidos e do Ocidente. Então, haveria uma contraposição entre a Rússia e Estados Unidos / OTAN, de modo que a Rússia seria uma espécie de fada madrinha do sul global. A Rússia seria uma espécie de anjo da guarda do sul global contra os Estados Unidos, contra o Ocidente. A Rússia, a ascensão russa, os interesses russos se compatibilizariam com uma ordem supostamente multipolar em que todos os países teriam voz e vez, mais do que na chamada ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Isso, evidentemente, é uma farsa, né? E
E desde a eleição do Trump, desde a segunda eleição do Trump, isso tem se mostrado cada vez mais visível. Desde a primeira, na verdade, mas nessa segunda está cada vez mais escancarado. Então, o que nós vemos é uma aliança entre Rússia e os Estados Unidos de Donald Trump, às expensas de outros países. Putin e Trump estão se dando super bem, estão formando uma aliança que, na verdade, manifesta, expressa a aliança dos oligarcas que sustentam tanto um quanto o outro. E agora eles querem repartir não apenas a Ucrânia, mas a Europa e o mundo entre eles. Então, para que o Trump entregue a Ucrânia para a Rússia abriu mão da Síria. A Rússia rifou a Síria. Isso já no final do ano passado. O Bashar el-Assad, que era um dos principais nomes do chamado eixo da resistência liderado pela Rússia, foi rifado pela Rússia em troca dos Estados Unidos de Trump entregarem a Ucrânia para a Rússia. Já a Rússia entregou a Síria de bandeja para Israel, para Estados Unidos, para a França, em troca dos Estados Unidos entregarem a Ucrânia para a Rússia. E a Rússia prontamente reconheceu o novo governo sírio colocado lá por forças de Israel, dos Estados Unidos, Enfim, a Rússia entregou de bandeja um de seus principais aliados do chamado Sul Global, em troca de um acordo com os Estados Unidos. Nós estamos vendo aí também a Rússia pressionar o Irã para abrir mão do seu programa nuclear em troca das benesses oferecidas pelo Trump à Rússia. Ou seja, a Rússia se alia com os Estados Unidos e entrega todos os seus aliados do chamado Sul Global. Ou seja, a Rússia não tem o menor interesse em liderar o chamado Sul Global. Ela só faz isso para obter meios de barganha, de negociação com os Estados Unidos. Ou seja, ela se coloca em primeiro lugar e no único lugar. Ela e os aliados mafiosos dela nos Estados Unidos que estão no governo Trump. Por isso que a Rússia apoiou tanto a eleição de Donald Trump. E basta ver a mídia estatal, basta acompanhar a mídia estatal Russia Today, a RT, para ver como a Rússia apoiou a candidatura de Trump, se empolgou com a vitória dele, apoia o trumpismo. É mídia estatal russa, ou seja, é a opinião do Estado russo. Basta ver aí as posições do Alexander Dugin, que tem grande influência em setores expressivos do governo russo, para ver como o poder russo está alinhado aos Estados Unidos, inclusive contra os interesses dos seus aliados, dos seus protetorados do Sul Global. Ou seja, só essa observação preliminar joga por terra toda e qualquer pretensão da propaganda russa de mostrar a Rússia como a guardiã do Sul Global contra o imperialismo dos Estados Unidos. E vai muito além disso. Há 3 dias atrás, ou seja, no Notícia Quente, o Putin pessoalmente autorizou o banco da Gazprom a fazer uma parceria com Elon Musk. Elon Musk, que é um dos principais, se não o principal falcão dos Estados Unidos. Elon Musk que falou que deu o golpe sim na Bolívia e daria quantos precisasse para tomar o lítio dela, e evidentemente que não estava se dirigindo apenas à Bolívia, mas se dirigindo a todos os demais países do mundo. Ou seja, Elon Musk é ultra imperialista e que é o principal ministro do governo Trump, ou seja, jogando por terra também a ideia de a propaganda barata, vagabunda, de que
o Trump representa uma burguesia não imperialista, uma burguesia isolacionista dos Estados Unidos. Só a presença do Elon Musk ali mostra que não. Só a presença de todos os bilionários do governo Trump mostra que o governo Trump é uma plutocracia, né? É uma plutocracia ultra-imperialista e que tem interesses convergentes com a plutocracia que governa na Rússia, né? E o Elon Musk, né, ordenou, o Putin ordenou o banco da Gazprom a estabelecer relações oficiais com o Elon Musk. Há rumores, né, vários pesquisadores afirmam, né, que, na verdade, a própria compra do Twitter pelo Elon Musk foi financiada pela Rússia e pela Arábia Saudita, né? E não à toa a Rússia fez questão de colocar a Arábia Saudita nos BRICS, né? Enfim. Então, a gente vê que são relações já de bastante tempo e que agora se oficializam, saem do oficioso e vão para o âmbito oficial, né? Então, a notícia aqui, né, ou seja, Putin solicita que Gazprom, que o banco da Gazprom faça uma parceria com Elon Musk, né? O Putin disse, isso são palavras públicas do Putin, né? Nós já estamos negociando para trabalhar juntos na questão espacial, né? Nós podemos colaborar também nessa esfera, né? Ou seja, o Putin pessoalmente ordenou uma relação profunda do Estado russo com o Elon Musk, né? O Elon Musk que representa as Big Tech, que representa o imperialismo, que representa o transhumanismo, né? Ou seja, o Putin quer uma cooperação ampla com o Elon Musk. Ou seja, cadê o Putin anti-imperialista? Cadê o Putin defensor do sul global? Coitada da Bolívia, que confiou na Rússia, né, para se proteger do Elon Musk. Aqui, o presidente russo Vladimir Putin instruiu, né, o CEO do banco da Gazprom, Dmitry Zawist, a colaborar nessa sexta com o bilionário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, para avançar o desenvolvimento tecnológico segundo a mídia russa, né? Zawist, né, que é o chefe, o diretor do banco da Gazprom, informou o presidente russo sobre baterias fabricadas internamente, usadas para aplicações aeroespaciais e neurochips. Ou seja, o CEO do banco da Gazprom, da empresa estatal russa, né, informou o Putin, né, da parceria com Elon Musk a respeito não apenas de investimentos aeroespaciais, mas também para a fabricação de neurochips, ou seja, de chips na cabeça, né? Não era o Fórum Econômico Mundial que ia colocar o chip na cabeça das pessoas, não era a vacina da Pfizer que ia colocar o chip na cabeça das pessoas. Então, quem está colocando o chip na cabeça das pessoas é o Elon Musk com a ajuda da Rússia. Ou seja, toda a propaganda russa de que a Rússia representava um contraponto ao imperialismo, ao transhumanismo, às Big Tech, cai por terra. Aqui, join forces with Musk, ou seja, junte forças com Musk, Putin disse. Quando ele terminar a reforma administrativa das agências dos Estados Unidos, né, nós vamos retomar a ciência, né? Você deve trabalhar com ele, Putin disse, né? Putin disse ao diretor do banco da Gazprom. Então, o próprio Putin ordenou uma relação oficial, uma relação formal do Estado russo com o Elon Musk, ou seja, com o Estado dos Estados Unidos e com os setores mais imperialistas, mais agressivos do imperialismo dos Estados Unidos. Então, cadê aí a
a Rússia guardiã do Sul Global, a Rússia guardiã dos BRICS, né? A Rússia que vai garantir os BRICS contra as ofensivas dos Estados Unidos, né? Lembrando que o próprio Trump afirmou dias atrás de que os BRICS acabaram. Ou seja, o Trump diz que os BRICS acabaram, que ele vai destruir os BRICS, que ele vai tarifar em 100% os países que quiserem substituir o dólar dentro dos BRICS, e dias depois o Putin, pessoalmente, publicamente, manda o Estado russo aprofundar relações com o Elon Musk, inclusive para questões transhumanistas como o chip na cabeça. Esse é o grande defensor dos BRICS, esse é o grande defensor do Sul Global. Né? Ou seja, a gente vê aí que a Rússia não é anti-imperialista coisa nenhuma. Né? A Rússia, ela utiliza essa propaganda de que ela é aliada do Sul Global para angariar apoios nos países subdesenvolvidos e usar esses países como moeda de troca nas suas relações com os Estados Unidos. Porque o que a Rússia quer mesmo é estabelecer relações de alto nível e de alta periculosidade para a humanidade, junto com a plutocracia dos Estados Unidos, que está no governo Trump. Então, o que nós vemos aí não é uma parceria de imperialismo entre Rússia e Estados Unidos, às custas do chamado Sul Global. Fora todo o apoio que a Rússia dá a Israel, a Rússia é o maior, pelo menos um dos maiores exportadores de petróleo para Israel, né? Utiliza bastante o Azerbaijão como ponte, como mediação. O Azerbaijão, que é fortíssimo aliado de Israel e fortíssimo aliado da Rússia. Né? Então, essa ideia aí de uma Rússia anti-sionista, a Rússia ia destruir Israel para salvar a Palestina, nada disso é verdadeiro, nada disso se verifica na prática. Né? Então, temos aí um cenário que a Rússia não é uma força anti-imperialista, a Rússia é uma força pró-imperialista dos Estados Unidos, já que existe uma íntima relação entre as máfias russas e as máfias dos Estados Unidos. E a gente já analisou essa relação em outro vídeo, a multipolaridade das máfias, já que existe também um tráfico de pessoas, né? Tráfico humano muito forte entre Rússia e Estados Unidos, no sentido da Rússia para os Estados Unidos. Então, e sem falar também, aí alguém pode falar assim, mas o Putin está segurando o Maduro na Venezuela. Se ele está segurando o Maduro, não a Venezuela. E a troco de quê? A troco do petróleo e do ouro. O Putin não está na Venezuela para salvar o bolivarianismo. O Putin está na Venezuela para extrair o petróleo venezuelano. Não são só os Estados Unidos que têm interesse no petróleo de outros países. A Rússia também tem. Tanto é que as petroleiras russas estão em peso na Venezuela. O grupo Wagner, o grupo de milícia russa, está em peso na Venezuela, garimpando ouro clandestinamente, enviando para a Rússia, para compor as reservas de ouro da Rússia. Isso é a definição mais cabal, mais expressa de imperialismo. O grupo Wagner é um braço paramilitar da Rússia para explorar de forma imperialista países mais fracos, países mais vulneráveis, países cujos governos se vendem para a Rússia, como é o caso do governo venezuelano. A Rússia não investe nada na Venezuela. A Venezuela tem uma infraestrutura cada vez mais precária. A Venezuela tem uma economia cada vez mais precária, cada vez mais fragilizada. A PDVSA praticamente acabou como empresa estatal, uma empresa de petróleo. A economia venezuelana foi praticamente dolarizada. Dólar e Bitcoin são muito mais utilizados que o Bolívar, que perdeu todo o seu valor. Agora, a Rússia pressiona a Venezuela a privatizar centenas de empresas. Privatizar, evidentemente, para as máfias russas.
E o Grupo Wagner está lá na Venezuela para garantir, né, os interesses da Rússia, para garantir a segurança da exploração de petróleo pela Rússia, para contrabandear o ouro venezuelano para a Rússia, né, entre outras coisas ainda mais pesadas, né? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de tudo. Na África, a mesmíssima coisa. Existem vários relatos, né? Várias notícias ali de chacinas, contrabandos, trabalho escravo que o Grupo Wagner opera nas colônias africanas da Rússia. Mali, Níger, Burkina Faso. Ou seja, a Rússia só diz que apoia o chamado Sul Global para explorar as riquezas dele. A cobiça internacional da Rússia é tão grande ou até maior que a dos países ocidentais. Não é só o Ocidente que é imperialista e ganancioso, a Rússia também é. Então, a Rússia está na Venezuela para tirar o petróleo da Venezuela. Só isso. E digo mais, a Rússia está se aproveitando muito mais do petróleo da Venezuela do que os Estados Unidos se aproveitavam quando a Venezuela, supostamente, segundo a esquerda, era capacho dos Estados Unidos. Quando a Venezuela supostamente era capacho dos Estados Unidos, a PDVSA se estruturou como uma das maiores empresas de petróleo do mundo, inclusive dentro do mercado dos Estados Unidos. Né? A PDVSA chegou a controlar o grande parte do setor de distribuição de petróleo e derivados de petróleo dentro dos Estados Unidos, e isso ainda nos anos 80, 90. Ou seja, e agora? Qual é o setor econômico que a PDVSA controla dentro da Rússia? Isso não existe. Não tem isso. Pelo contrário, a Rússia é que está controlando o setor de petróleo da Venezuela, já que a PDVSA praticamente morreu. A PDVSA só existe hoje como cabide de emprego para general corrupto, para milico corrupto da Venezuela. Agora, em termos assim, de exploração de petróleo, de refino, a PDVSA está praticamente morta, está liquidada. A PDVSA hoje é um traço, é um resquício, é um resíduo do que era. Né? Quem está explorando petróleo lá são empresas russas e chinesas. Né? Você que estão lá para tirar petróleo cru e mandar para os seus países. Ou seja, é imperialismo bruto. Ou seja, cadê a Rússia interessada em desenvolver o sul global, o terceiro mundo? Não tem nada disso. Na Bolívia, e se bobear, a Rússia apoia. O Elon Musk a dar mais um golpe na Bolívia. E aí o Elon Musk e o Putin dividem o lítio da Bolívia entre eles, como, aliás, já estão fazendo na prática. Mas aí só consolida. Então, pela esquerda, essa propaganda russa de que a Rússia representa um contraponto ao imperialismo dos Estados Unidos, ao imperialismo ocidental, isso aí não faz o menor sentido. Então, a gente já viu isso aí em definitivo. Né? E existe uma propaganda pela direita, né, em que a Rússia se coloca como o bastião dos valores tradicionais, conservadores, cristãos, em contraponto a um Ocidente, particularmente a uma Europa, né, degenerada, progressista, uma Europa desnacionalizada, cheia de imigrantes, né? Uma Europa em que os cristãos, os conservadores, as famílias supostamente são perseguidos, porque todo mundo teria que ser LGBT, muçulmano, né? Enfim. Então, a Rússia investe pesado em propaganda de extrema-direita. Aliás, a Rússia é um dos principais suportes da extrema-direita no mundo hoje. Isso aí é público, né? Praticamente toda a extrema-direita europeia é russófila, é vinculada à Rússia. Né? A AfD na Alemanha, o Rassemblement Nacional na França, da Le Pen, né? O Vox na Espanha, o Chega em Portugal, né? o Reforme UK no Reino Unido, do Nigel Farage,
né? E tantos outros, né? Fortes relações também com a extrema-direita na Itália, com setores da extrema-direita na Itália, ainda que a Meloni tenha, pelo menos até o momento, uma posição mais europeísta, né? Mas dentro do partido dela existem muitos setores pró-Rússia, isso aí é uma disputa dentro do partido dela, né? Então a Rússia é o próprio trumpismo nos Estados Unidos. Então, aliás, isso é mais um ponto que contradiz a narrativa da esquerda da Rússia sendo uma força contra o imperialismo, uma força progressista, né? uma força emancipadora, já que a Rússia é o principal um dos principais suportes. Agora, com Trump nos Estados Unidos tende a ser mais, porque os Estados Unidos é mais forte, né? Mas a Rússia continua sendo um dos principais suportes para a extrema-direita neofascista, neonazista, né? Na Europa e também fora da Europa, na África do Sul, né? Os brancos racistas, as viúvas do apartheid na África do Sul têm forte apoio da Rússia, né? Inclusive, o Putin ofereceu asilo para vários desses supremacistas brancos na África do Sul, assim como a Rússia também apoia a extrema-esquerda igualmente racista da África do Sul, que quer exterminar os brancos. Ou seja, a Rússia apoia os extremos, né? Para desestabilizar os países e cooptar esses países, enfraquecer esses países para dominá-los, né? Dividir para dominar, é o que a Rússia faz, né? Então a Rússia é um dos principais suportes da extrema-direita, de uma extrema-direita racista, nazista, fascista, né? Em todo o mundo, inclusive no Brasil. Setores expressivos do bolsonarismo são alinhados à Rússia, né? Então, e a Rússia mobiliza esse setor reacionário internacional através de uma propaganda canalha, de uma propaganda vil, de uma propaganda de baixíssimo nível intelectual, de baixíssimo nível moral, de baixíssimo nível ético, uma baixaria, psicopatia mesmo, né? Colocando a Rússia como um contraponto tradicionalista ao Ocidente liberal, progressista, degenerado, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos observar o que a Rússia de fato é, quem a Rússia realmente é. Vamos mostrar aqui com dados e fatos. Então a gente vai ver aqui que a Rússia é o país mais degenerado do mundo. Sem dúvida, a Rússia, se a gente pegar no agregado todos os indicadores de moralidade social, a Rússia, sem dúvida, é o país mais degenerado do mundo. A Rússia não tem moral alguma para falar de tradição, de conservadorismo, né? E para se colocar como referência para outros países. Então, esse aqui é um mapa, né, recente, do ano passado, dado de 2024, né, o número estimado de trabalhadores sexuais, ou seja, de prostitutos por 100 mil pessoas, né? Então, esse aqui é um mapa da taxa de prostituição no mundo. E a Rússia lidera disparado. Ou seja, a Rússia tem mais de 1.300 pessoas em prostituição por 100 mil. Muito maior do que qualquer outro país do mundo. Vejam bem aqui, enquanto a Europa tem taxas assim de menos de 100, às vezes tem menos de 35, aqui. Suécia tem menos de 35, Irlanda, França, Alemanha, tudo isso aqui tem de volta aí, tem uma taxa bem baixa. Olha a Rússia, olha a proporção. Esse azul marinho, esse azul mais escuro aqui da Rússia, acima de 986 prostitutos por 100 mil pessoas. O índice mais exato da Rússia é mais de 1.300, né?
A Europa está em uma ordem de grandeza muito inferior. A Europa, supostamente degenerada, tem muito menos prostituição que a Rússia. Os Estados Unidos tem mais, Estados Unidos e Canadá tem mais que a Europa, mas assim mesmo o Brasil também, bem menos. Qualquer país do mundo tem bem menos prostituição que a Rússia. Ou seja, a Rússia é o bordel do mundo. É, a Rússia é o puteiro do mundo, num português mais direto. Ou seja, a Rússia é um grande bordel. E é esse país aí que quer se colocar como a grande referência em conservadorismo e tradição e condena os países ocidentais por serem degenerados. Mas a gente vê que a degeneração mesmo está na Rússia. Né? E não admira, então, que a taxa de infecção de HIV na Rússia também seja a maior da Europa e uma das maiores do mundo. A Rússia tem uma taxa de infecção de HIV de 40,2 por 100 mil pessoas. A França tem cerca aproximadamente 3 vezes menos isso. A Noruega, o país super progressista, é o país que tem menor taxa de infecção de HIV na Europa. A Europa Ocidental, como todo, tem taxas bem. Se a gente observar aqui os dados, né, a gente vê aqui que Rússia, Bielorrússia estão muito acima da Europa Ocidental. São justamente Rússia e Bielorrússia que chamam a Europa Ocidental de degenerada, de decadente, de libertina. Mas a libertinagem, a degeneração mesmo está na Rússia. Isso dados de 2021, ou seja, dados atuais. Isso que é notificado, né? Fora o que não é notificado. Então, a Rússia tem uma taxa aí que é 2, 3, 4 vezes maior que a da Europa Ocidental. Basta ver aqui que os países que têm as maiores taxas: Rússia, Ucrânia, a Rússia com 40,2, a Ucrânia com 37,1, a Moldávia com 25,9, o Cazaquistão com 18,7, o Chipre com 16,5. Então, todos os demais países, né, estão abaixo do Chipre. Né? Se o Chipre já está bem longe da Rússia, já está bem abaixo da Rússia, os outros estão mais ainda. A Europa Ocidental tem bem menos HIV do que a Rússia. Se a gente for pegar as mortes por abuso de álcool e de drogas, a Rússia e a Bielorrússia estão entre os maiores do mundo. Perdem só para os Estados Unidos. Mas estão acima a Rússia está na mesma ordem de grandeza do Canadá e com índices muito piores que da Europa Ocidental. Então a gente vê aqui o índice da Rússia está entre 10 e 20, o da Bielorrússia, que é capaz da Rússia, está entre 20 e 50. Ou seja, muito maior do que a Europa Ocidental, muito maior que o Brasil, muito maior que a América Latina como um todo. Ou seja, então a Rússia e a Bielorrússia estão numa situação bem pior do que os países que elas chamam de degenerados. Ou seja, fora os Estados Unidos é o único país do Ocidente em situação pior que a Rússia. O resto está muito melhor que a Rússia. Todo o restante do Ocidente está melhor que a Rússia. Canadá e Austrália estão numa ordem de grandeza semelhante, né? Estão num nível semelhante, mas a Bielorrússia ainda está pior que eles. Né? E a Rússia está pior que a França, está pior que a Escandinávia, está pior que a Inglaterra, está pior que a Alemanha, está pior que a Holanda. Falam tanto da Holanda em termos de uso de droga, mas a Rússia tem muito mais overdose, tem muito mais mortes por overdose, por abuso de álcool, de drogas, do que a Holanda.
Isso aqui são dados de 2024. Não, 2021, né? Mas reunidos em 2024. Então, dados atuais. Aí a Rússia, que se diz um país tão pró-família, mas tem a segunda maior taxa de divórcio da Europa. Só perde de muito pouco para a Ucrânia. Mas a Rússia tem um índice de divórcio, tem uma taxa de divórcio muito maior que a da Europa Ocidental, que ela diz que acabou com a família. Ou seja, pelo visto, a vodka tem destruído mais famílias na Rússia do que a propaganda LGBT na Europa. Eu mesmo nunca conheci nenhuma família destruída pela propaganda LGBT. Agora, já conheci várias famílias destruídas pelo álcool e pelas drogas. E na Rússia, então, é o que mais tem. Então, a taxa de divórcio da Rússia é muito maior que a dados de 2018, ou seja, quase 20 anos de Putin, a Rússia tem um nível de divórcio muito maior que a da Europa Ocidental, muito maior que quase o dobro da Alemanha, bem maior que a Irlanda, que é um país progressista, né? Tem uma taxa muito maior. A Irlanda tem 15% dos casamentos na Irlanda terminam em divórcio. 65% dos casamentos na Rússia terminam em divórcio. Ou seja, a maioria dos casamentos na Rússia terminam em divórcio. É esse o país que vai resgatar o valor da família no Ocidente. É o Ocidente que tem que ensinar a Rússia, não a Rússia ao Ocidente. E esse dado aqui, mais atualizado, de 2022, coloca a Rússia como o país com a maior taxa de divórcio do mundo. Aqui, numa taxa de divórcio per capita, a Rússia aparece 4,7. Em primeiro, Bielorrússia, em quarto lugar. Ou seja, todos os demais países bem abaixo. A Irlanda é um dos países com menos divórcio no mundo, 0,6 per capita. A Irlanda, que segundo a propaganda, a Rússia é um país degenerado, porque tem casamento LGBT, tem leis progressistas, etc. E um país católico, por sinal. Mais católico do que a Rússia é ortodoxa. Aí quando a gente vê aqui os índices de aborto, nos países onde o aborto é legalmente permitido, e a Rússia é um deles, a Rússia é um país onde o aborto é permitido em todos os casos, a Rússia é um dos países que mais abortam no mundo. Esse mapa aqui só considera os países onde o aborto é legalizado, né? Onde é feito o aborto legal, né? E a Rússia tem um nível assim muito pior que a da maior parte da Europa Ocidental. A Rússia só fica no mesmo patamar da Suécia. A Suécia, que a Rússia diz que é um país degenerado, né? Mas em termos de aborto, a Rússia aborta tanto quanto a Suécia e aborta muito mais que a Noruega, aborta muito mais que a Dinamarca, que a Alemanha, que a França, que a Suíça, que a Holanda, que a Bélgica. Ou seja, quem que é degenerado, afinal? A Rússia tem muito mais aborto. A propaganda da Rússia diz que é o Ocidente que quer liberar o aborto, mas o aborto é praxe na Rússia. Na verdade, é o Ocidente que tem que ensinar a Rússia como diminuir o aborto. Quem sabe como diminuir o aborto é o Ocidente, não é a Rússia. Aí a gente vai aqui para um dado pesadíssimo, né, que é o status legal da pornografia infantil. Lembrando que a Rússia faz parte da categoria de países que é considerado com leis insuficientes em relação à pornografia infantil. Porque na Rússia, a simples posse de pornografia infantil tem um status ambíguo. A Rússia não delimita, não define, por exemplo, o porte de pornografia infantil como crime. O que no Brasil, por exemplo,
é considerado. O Brasil criminaliza o posse e a porte, e o porte. A Rússia só fala do posse mesmo assim, da posse mesmo assim, sem definir muito claramente. Então, por isso que a Rússia é considerado um dos países que tem uma legislação insuficiente contra a pornografia infantil. Estados Unidos, Canadá, França e Itália são países que têm assim, uma legislação completa contra a pornografia infantil, justamente os países que a Rússia acusa de degenerados. Esses países em amarelo, entre os quais está o Brasil, são os países assim, que têm uma legislação suficiente, porém não chega a ser absolutamente completa. E os países em azul são os que têm uma legislação incompleta, e os países em laranja são os países que não têm nenhuma legislação contra a pornografia infantil. Entre eles, por exemplo, o Irã, o Iraque, vários países islâmicos. A Coreia do Norte, aliadíssima da Rússia. Então, Rússia e Bielorrússia têm uma legislação insuficiente. Aí vocês têm aqui o relatório, com um balanço da legislação de cada país, nesse link aqui. Ou seja, a Rússia é um país em que portar pornografia infantil não é crime. E é o país que diz que a propaganda russa acusa os LGBT de promoverem a pedofilia no mundo. Mas um dos países mais favoráveis à pedofilia no mundo é a própria Rússia, assim como a Bielorrússia também. Quando a gente vê aqui também o índice de mães adolescentes, de gravidez na adolescente, que resulta em nascimento, a gravidez na adolescência é um flagelo social individual. Entre os países da Europa, entre os países do Atlântico Norte, a Rússia é o que tem os piores índices. É verdade, a Rússia tem índices melhores que o Brasil, tem índices melhores que a América Latina, tem índices melhores que a África. Esses índices aqui são de 2016. A Rússia tem índices maiores que o de grande parte do chamado sul global. Mas, em relação à Europa, a Rússia tem indicadores piores de gravidez na adolescência em relação aos Estados Unidos. Mas a Rússia diz que a Rússia acusa a Europa de promover o sexo na adolescência, com as aulas de educação sexual, tudo mais. Mas onde tem aula de educação sexual, como na Europa, como nos Estados Unidos, como no Canadá, tem menos gravidez na adolescência do que na Rússia. Ou seja, a Rússia é um país mais degenerado, mais moralmente decrépito do que o Ocidente dito decadente e degenerado. Se o Ocidente está decadente e degenerado, imagina a Rússia. Aqui tem um outro ponto também. A propaganda da Rússia acusa muitos países da Europa Ocidental, o Partido Democrata dos Estados Unidos, de favorecer a imigração, de destruir a personalidade nacional dos países com a imigração desenfreada e tudo mais. Só que a Rússia, além de ser um dos países com uma legislação de imigração mais frouxa, uma das legislações mais frouxas de imigração, a Rússia também é o segundo país do mundo com mais imigrantes. A Rússia só se encontra atrás dos Estados Unidos, que é um país de imigrantes, é um país formado por imigrantes. A Rússia, em dados de 2019, a Rússia tinha 11,6 milhões de imigrantes nascidos fora do país, o que corresponde a 8,1% do total da população. Em números absolutos, a Rússia tem mais imigrantes do que a Alemanha, do que o Reino Unido, do que a França, do que o Canadá, do que a Austrália, do que a Espanha, do que a Itália. Em termos de porcentagem da população, os imigrantes representam uma parcela só um pouco menor na Rússia do que nos países europeus que supostamente, segundo a propaganda russa, aboliram suas fronteiras nacionais e deram entrada livre para os imigrantes. Então,
12,3% da população francesa é de imigrantes. Na Rússia, 8,1%. Ou seja, a Rússia não está assim, muito atrás da França, da Alemanha, né, dos outros países, não. A Itália tinha 9,8%, só um pouco acima da Rússia. Ou seja, a Rússia tem os imigrantes na população russa representam algo parecido em relação com o da Europa, considerando também que a Rússia tem uma população bem maior que a desses países, né? Em números absolutos, a Rússia é o segundo país do mundo com mais imigrantes. A legislação de imigração da Rússia é bastante liberal, mais liberal do que da França, mais liberal do que da União Europeia, que a Rússia acusa de ter aberto suas fronteiras. Aliás, há inclusive suspeitas e rumores de que a própria Rússia tenha favorecido a imigração de árabes e africanos para a Europa. Isso denunciado pela Giorgia Meloni, por ninguém menos que a Giorgia Meloni, de um partido que grande parte dele é pró-Rússia, né? Então, até mesmo setores da direita europeia acusam a Rússia de ter incentivado a imigração dentro da Europa. E a Rússia também é um país de altas taxas de imigração. E pior do que isso, né? Cerca de mais de 20% da população de Moscou é muçulmana. Isso aí é um dado realmente impressionante. É que, segundo a agência de notícias dos Emirados, né? A população muçulmana de Moscou é de 2,5 milhões de pessoas, num total de 10,5 milhões. Ou seja, mais de 20% da população da capital russa é muçulmana. É esse o país que vai ensinar a Europa a fechar as suas fronteiras, é esse o país que representa o cristianismo contra a invasão islâmica. Ou seja, a extrema-direita europeia, que é contra a imigração, que é contra a islamização das cidades europeias, está se espelhando num país que tem regras de imigração bem frouxas, que tem o segundo país com mais imigrantes no mundo e cuja capital tem cerca de 20% de muçulmanos. E aí, em termos assim, de taxas de homicídios, né, a Rússia tem uma taxa de homicídios muito maior que a da Europa Ocidental. Né? Enquanto a Rússia tem uma taxa de homicídio de 9,2 por 100 mil pessoas em 2017, a França tem 1,3, a Suécia 1,1. A propaganda russa fala tanto da onda de violência na Suécia, mas a Rússia tem quase 9 vezes mais homicídios do que a Suécia. Então, a Rússia está numa situação criminal bem pior que a Europa Ocidental. Em termos da população carcerária, a Rússia tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Atrás dos Estados Unidos. Mas veja bem, se tem uma alta população carcerária, é porque tem muito crime sendo cometido. Se tem muito crime sendo cometido, então porque a sociedade russa não é nada tradicionalista, não é nada conservadora nesse sentido aí que se quer passar. Ou seja, então qual a conclusão que a gente pode tirar? Que em termos morais, em termos de costumes, a Rússia não é o país do conservadorismo, não é o país do tradicionalismo, a Rússia é o país da hipocrisia, é o país do falso moralismo, né? E que a hipocrisia e falso moralismo são atributos dos canalhas, né? E o governo russo, né, o poder russo, é tomado por canalhas, é feito por canalhas. Putin é um canalha, a propaganda russa é canalha. Então precisamos estar muito atentos para não rifarmos a soberania do nosso país, para não rifarmos o nosso modo de ser e de viver, não rifarmos a nossa economia, a nossa cultura, as nossas instituições para o imperialismo russo por conta de propaganda fajuta, por conta de propaganda barata. Né? A Rússia não tem nada de bom a oferecer ao mundo. Claro, temos que nos relacionar com ela como 12 estados soberanos, mas nada além disso. A Rússia não é nenhuma liderança no mundo, não é e não pode ser nenhuma liderança no mundo, não é nenhum exemplo no mundo. Não é nenhum exemplo para o mundo. Né?
Em termos imperialistas, a Rússia é tão mais imperialista que o Ocidente, inclusive se vinculando a grupos imperialistas ocidentais, como o trumpismo nos Estados Unidos, como a extrema-direita europeia. Em termos morais, em termos culturais, a Rússia é muito mais degenerada e decrépita do que o Ocidente, que ela acusa de ser decadente. E o Ocidente é esse do qual nós, brasileiros, participamos. Então, quando a Rússia fala do Ocidente decadente, também está falando de nós, do Brasil. Sendo que nós, na maioria dos casos, temos mais o que ensinar à Rússia. Né? Ou seja, nós estamos numa situação moral, numa situação cultural melhor que a da Rússia. Né? E o Ocidente mais desenvolvido, então, nem se fala. Né? Infinitamente melhor que a Rússia. Né? Então, é isso aqui. Fiquemos espertos, fiquemos atentos em relação à propaganda russa, não vamos cair em desinformação. Né? Temos que ter uma visão realista para garantirmos, para defendermos a soberania do nosso país. Viva o Brasil! Muito obrigado a todos, um grande abraço.